Quem se lembra da história da Bela Adormecida? O conto de fadas é sobre uma princesa amaldiçoada por uma fada má a dormir por 100 anos, antes de ser despertada por um príncipe encantado. E se disséssemos que a história não é apenas uma história, mas tem algum elemento de verdade? Uma coisa que chamou minha atenção nessa história foi como alguém poderia permanecer imóvel e belo, sem envelhecer, ainda parecendo jovem e dormindo por anos. Não é possível. E é por isso que eu, junto com muitas outras pessoas, apenas pensava que não era nada além de uma história, até me deparar com este mistério. E o que aprendi contradiz tudo o que nos ensinaram. Muitos artefatos misteriosos e importantes foram encontrados nas minas de carvão de Tizul, que está localizada na Rússia, mas esta descoberta ainda permanece a mais estranha e controversa de todas. Em setembro de 1969, na aldeia de Irzavshik, no distrito de Tizul, um minerador chamado Alexander Karmalkov, durante um processo de mineração de carvão, encontrou um sarcófago de mármore a 2 metros de profundidade no núcleo de uma camada de 20 metros. Estava a mais de 70 metros de profundidade. O sarcófago, ou o caixão de pedra, foi trazido à superfície e os demais mineiros de carvão vieram ver o que havia sido encontrado. Eles se aglomeraram em torno do caixão e tentaram abri-lo. Eles pensaram que tinham encontrado tesouros porque a gravação no sarcófago era intrincadamente adornada. Isso significava que quem estava enterrado era uma pessoa importante da sua sociedade e, mais importante ainda, poderia estar enterrada com tesouros, já que a maioria das civilizações daquela época tendia a enterrar seus mortos com tesouros. Os mineiros tentaram erguer e abrir o sarcófago para ver o que havia dentro, mas toda tentativa de abri-lo com golpes de marreta foi em vão. O que quer que tenha sido usado para fazer este caixão era forte. Os mineiros quase perderam a esperança até que viram que, sob os raios do sol, a cola usada para fixar a tampa começou a derreter, derramando um líquido parecido com massa no chão. Agora a tampa poderia ser aberta. Os mineiros abriram o caixão para ver um interior cheio até a borda com um líquido translúcido rosa azulado. Isso já era estranho para os mineradores, mas o mundo deles estava prestes a ser abalado quando viram que, embalsamada no líquido, estava uma mulher imensamente bela, de cerca de 30 anos, com grandes olhos azuis que permaneciam assustadoramente abertos. Um grosso cacho loiro escuro, com um tom avermelhado até a cintura, cobria levemente as mãos brancas suaves que descansavam ao longo do corpo. Ela estava vestindo um vestido branco, que era transparente e terminava no joelho, com mangas curtas, bordadas com flores multicoloridas. Os mineradores disseram que parecia que ela não estava morta e estava apenas dormindo. Como ela conseguiu permanecer assim por Deus sabe quanto tempo era um mistério. Na cabeceira do caixão, os mineradores recuperaram uma caixa de metal preta, retangular, arredondada em uma extremidade, de cerca de 25 por 10 centímetros. E ninguém tinha ideia do que era. A notícia da descoberta viralizou, e logo as pessoas estavam chegando em massa para ver a bela mulher. O caixão estava aberto para visitação pública das 10 da manhã às 3 da tarde, e todos na cidade vieram ver a maravilha. A notícia da descoberta finalmente chegou ao centro regional, e antes que os mineradores ou toda a cidade soubessem, a cidade foi visitada por muitos chefes, bombeiros, militares e policiais. Todo o pessoal uniformizado estava presente. Pouco tempo depois, um helicóptero de cor tijolo sobrevoou a área e desembarcou uma dúzia de camaradas respeitáveis, vestidos em roupas civis. Eles disseram a todos que saíssem do caixão porque o local era, entre aspas, infeccioso. Eles estavam gritando, contagioso, repetidamente, para fazer as pessoas ficarem com medo e saírem correndo para salvar suas vidas. E funcionou. Em questão de minutos, apenas o pessoal autorizado estava no lugar. Agentes do governo em terno cinza vieram ao local para colocá-lo sob quarentena. Eles colocaram uma cerca ao redor do local da descoberta e anotaram os nomes de todos que tocaram no caixão ou estavam por perto, supostamente para um exame médico urgente, pois foram considerados contagiosos. As testemunhas foram todas reunidas e mantidas em isolamento por vários dias, enquanto guardas de segurança as vigiavam. As testemunhas foram ameaçadas para não contar a ninguém sobre a descoberta estranha antes de serem liberadas. Então, eles tentaram carregar o caixão em um helicóptero, mas era pesado demais. Então, decidiram remover o líquido rosa para facilitar o trabalho. Assim que o líquido foi bombeado para fora da caixa, o corpo da mulher começou a ficar preto bem na frente deles. Os olhos ficaram pretos e o corpo começou a se decompor.
Eles rapidamente pararam e colocaram de volta o líquido no caixão, e o corpo começou a recuperar seu brilho. Depois de 1 minuto, suas bochechas começaram a corar novamente, e seu corpo inteiro voltou a como estava. Eles não tiveram escolha a não ser carregar o caixão com o líquido para Novosibirsk. Os pedaços de massa e sujeira no chão foram colocados em sacos plásticos e disseram às testemunhas para saírem. Alguns dias depois, um professor idoso de Novosibirsk veio a Rzhavchik e falou em um clube da vila sobre os primeiros resultados dos vários testes de laboratório feitos na princesa de Tizu. Honestamente, eu não sei por que ele fez isso. E é provavelmente por isso que a maioria dos críticos que não acreditam na história sempre usará esse homem como prova de que a história é falsa. Por que o governo manteria todos esses segredos e depois enviaria alguém para falar sobre o que descobriram? Não faz sentido. De qualquer forma, o professor disse que essa antiga descoberta mudaria completamente a forma como as pessoas pensam sobre a história. O que ele estava fazendo era apenas uma prévia, e que em breve os especialistas soviéticos compartilharão os resultados de seu trabalho, que surpreenderão toda a comunidade científica. Bem, isso eles não fizeram, então provavelmente mentiram para ele. O professor diz que a sepultura tem pelo menos 800 milhões de anos. Isso é importante porque, se o que ele diz for verdade, significa que a teoria de Darwin sobre a evolução do homem a partir do macaco está errada. Poxa, isso significaria que não existe evolução e que os humanos e todos os seres vivos de agora são os mesmos que todos os seres vivos que já existiram desde o começo dos tempos, assim como a maioria das religiões diria. Isso significaria que a mulher foi enterrada no período carbonífero da era paleozoica, o que quer dizer que ela estava viva muito antes dos dinossauros existirem. Já era uma enorme controvérsia no mundo científico. De acordo com o professor, um teste genético realizado nela mostrou que o corpo tinha uma semelhança de 800% com um homem russo moderno. O professor hipotetizou que o caixão original do corpo da mulher estava em uma cripta de madeira no meio de uma floresta densa. Com o tempo, a cripta foi completamente enterrada sob o solo, colapsou e ficou sem contato com o ar por centenas de milhões de anos, transformando-se em uma camada monolítica de carvão. Esta revelação estimulou pessoas com perguntas e teorias, tentando entender o enigma que esta mulher era. A princípio, as pessoas achavam que ela era de uma raça alienígena. Mesmo agora, algumas pessoas ainda têm essa crença, e isso porque o cadáver da mulher levantou mais perguntas do que respostas. Para começar, o tecido usado para fazer o vestido de princesa que a mulher estava usando não pode ser explicado pela ciência. Na verdade, a tecnologia para a produção de tal material ainda não foi inventada pela humanidade, e é mais do que poderíamos criar. As roupas em si não se deterioraram. O líquido rosado em que ela estava imersa não pode ser explicado, nem como manteve seu corpo tão fresco, apesar de estar morta há séculos. Apenas alguns de seus componentes constituintes foram identificados, formados pelas variedades mais antigas de cebola e alho. Algumas pessoas até acreditam que o que foi encontrado não era o corpo de uma mulher, mas um biorrobô, que é como uma cópia da pessoa real que representou uma poderosa supercivilização. Eles acreditam que o robô foi colocado na tumba de propósito para que pudesse transmitir muitas informações às gerações futuras, e a caixa metálica encontrada na cabeceira do seu caixão poderia ser como ela se comunica. De qualquer forma, era muito certo que esta mulher pertencia a um nível de cultura superior a qualquer um que tenha sido descoberto até agora, incluindo o nosso. A descoberta foi declarada sujeita a pesquisas em andamento, com revelações futuras prometidas ao público, mas quando você já viu o governo compartilhar suas descobertas com o público? Em vez disso, dentro de uma semana, os militares cercaram Rzhavchik, enterraram o local da descoberta e disseram a todos que viram o que aconteceu para esquecerem disso. Pessoas que se recusaram a desistir e continuaram procurando a verdade sobre a princesa adormecida morreram misteriosamente ou sofreram acidentes. Por exemplo, um deles foi de caso em caso e até escreveu uma carta ao Comitê Central. No entanto, 1 ano depois, ele morreu convenientemente de insuficiência cardíaca. Essa foi a versão oficial. Durante o ano seguinte, um por um, todos os 6 pioneiros que viram o caixão foram mortos em acidentes de carro. Isso significava que as pessoas que viram o que aconteceu foram silenciadas para sempre. No jornalismo, sua fonte importa.
Ninguém levará sua história a sério se você não tiver uma fonte confiável, e o governo daquela época garantiu que fosse assim. Após 4 anos, escavações arqueológicas foram realizadas ao longo das margens e ilhas do Lago Berticul, perto de onde foi feita a primeira descoberta com proteção militar. As pessoas que moravam lá não sabiam nada sobre a escavação. Tudo o que sabiam era que apenas desenterraram sepulturas da Idade da Pedra. O governo garantiu que apenas pessoas autorizadas soubessem o que estava acontecendo, meio que como a Área 51. Havia um juramento de segredo que vinha com uma ameaça de morte se fosse quebrado. A verdade veio de um mineiro que estava trabalhando na área de quarentena. Ele estava em um bar e bêbado. Então, ele começou a revelar os segredos. Ele falou sobre como eles haviam descoberto mais 3 sarcófagos iguais ao primeiro, com o mesmo conteúdo e tudo. Depois de um tempo, o governo ficou satisfeito com a escavação e os trabalhos nas ilhas e margens de Berticul foram concluídos. Centenas de túmulos foram cobertos com terra para parecer que nada aconteceu. O túmulo não foi a única coisa coberta. A história também desapareceu da memória e, lentamente com o tempo, começou a parecer que a descoberta da princesa Tezul nunca aconteceu. A maioria dos críticos desta história disse que tudo o que aconteceu foi apenas uma história exagerada, nada mais. Eles apresentaram provas definitivas e teorias que faziam sentido. Sim, havia uma mina de carvão perto da aldeia de Urzavshik nos anos 1960. Também é verdade que as pessoas mencionadas na história trabalhavam na mina, mas é aí que as semelhanças terminam, apenas uma coincidência. Também não é certo que a descoberta tenha 800 milhões de anos, porque não existem outras jazidas de carvão na Terra com essa idade. Os depósitos mais antigos foram formados no período Devoniano e têm, no máximo, 350 milhões de anos. Portanto, a divulgação de que tem 800 milhões de anos é falsa. Agora, sobre as mortes misteriosas e acidentes que foram registrados, eles afirmam que era tudo falso. Todos morreram naturalmente. Tatiana Pavlovna Karnukova, que era casada com o mineiro Karnukov e é mencionada na história, disse que o marido dela realmente trabalhou em uma pedreira, mas ele morreu há 5 anos após estar muito doente por um longo tempo, e não misteriosamente. Por último, em 1969, explosões não puderam ocorrer na mina de carvão porque havia apenas uma cava aberta lá e a mineração de carvão em grande escala não acontecia ali há 30 anos. Quanto à suposta genética atribuída pelo professor, é falso porque as pessoas não sabiam muito sobre genética em 1969. Então, não houve declaração de especialista como afirmou. Novamente, tudo isso faz sentido e pode estar certo, mas aqui está o motivo pelo qual eu não acredito muito neles. Espero que alguém me prove errado, e se puder, deixe nos comentários abaixo. A princesa Tezul não foi a única descoberta desse tipo. Descobertas semelhantes foram feitas no Daguestão em 1974, na RSS Kazakh em 1976, e entre as cidades de Mirny e Viliuisk em 1978. Estas são provas de que isso era uma ocorrência normal nas civilizações antigas. O famoso caso desse tipo foi encontrado na China em 1971. Arqueólogos chineses encontraram o corpo de uma nobre chamada Xin Zui em uma tumba na província de Hunan. Ela foi enterrada em 4 sarcófagos empilhados, coberta por grossas camadas de carvão e argila por 2000 anos, e ainda estava incrivelmente bem preservada. Assim como a princesa Tizul, seu corpo foi completamente enterrado em um líquido conservante amarelo. Novamente, assim como a princesa de Tizul, a mistura de embalsamamento evaporou rapidamente quando o túmulo foi aberto. Após a descoberta do túmulo de Xin Zui, começaram a se espalhar histórias sobre corpos que não podiam ser danificados, sarcófagos de mármore e líquidos que não podiam ser congelados. Existe até outra história como essa, desta vez de uma verdadeira princesa Ukok encontrada em Altai em 1993. Dizem que essa princesa morreu entre 500 e 400 a.C. como uma jovem xamã, e quando a encontraram, ela ainda parecia viva, graças ao seu corpo estar preso no gelo. Tudo estava preservado. Claro, assim que o gelo começou a derreter, a princesa tornou-se mais escura e suas roupas começaram a se desfazer. Apenas as ações hábeis dos arqueólogos evitaram a perda total desta descoberta excepcional.
Tudo isso significava que era uma ocorrência normal ou prática feita para pessoas de alto status nas civilizações antigas. Mas, com a princesa Tizu, já se passaram mais de 55 anos e ainda não estamos mais perto da verdade. Quem foi a princesa de Tizu? Ela realmente existiu há 350 milhões de anos ou 800 milhões de anos atrás? De onde ela é? E, mais importante, o que o governo encontrou que precisavam manter longe do público?